Graça e paz seja com todos. Bem-vindos ao canal Aprendendo com Tião. Estarei iniciando hoje uma série de estudos sobre as portas de Jerusalém de uma forma bem sintetizada. Todos os domingos, desde o domingo passado, dia 8 de março, a gente iniciou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semeando Vida, situado na rua João Fraga Neto, número 1390, no bairro do Guatupê, em São José dos Pinhais. A gente iniciou então este estudo. Ali a gente tem um período de aproximadamente 50 minutos para desenvolver o estudo. Mas aqui no YouTube é de uma forma bem sintetizada. Se você quiser ter um aproveitamento melhor, um conhecimento melhor, participe então das reuniões de estudo bíblico, Assembleia de Deus, Semeando Vida, todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. Pois bem, estamos estudando sobre as portas de Jerusalém, tirando algumas lições importantes para nossas vidas. Sabemos da história do povo de Israel, que foi levado como cativeiro para a Babilônia, uma distância de mais ou menos 1.300 a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. E agora Neemias, sabendo da situação deste povo depois de aproximadamente 140 anos, então ele toma a decisão de ir a Jerusalém para reconstruir as portas de Jerusalém. Todos conhecem a história, não vou entrar nos detalhes aqui. Porém, o que eu quero trazer é o símbolo de cada porta, que serve de lições para nossas vidas espirituais. Gostaria de, então, trazer aqui uma síntese das qualidades de Neemias, a qual ele tinha e pelas quais ele conseguiu reconstruir as portas de Jerusalém em apenas 52 dias, um grande milagre de Deus. Em 52 dias, as portas foram restauradas. Pois bem, não adianta você saber da necessidade de construir as portas se você não tem as ferramentas para trabalhar, para construir. Assim como um profissional, não adianta ter o conhecimento da sua profissão. Exemplo, o pedreiro, o eletricista, o azulejista, e assim por diante, o advogado, o juiz, ou qualquer uma outra área profissional. Pode ter todo o conhecimento. Se você não tiver as ferramentas, você não vai conseguir êxito no seu trabalho. Assim também, se não tivermos as ferramentas, como iremos construir as portas de Jerusalém? Pois bem, encontramos, no mínimo, 7 características de Neemias para a construção das portas. Isto nós também precisamos ter em nossas vidas. Vamos então às características de Neemias em Jerusalém, a qual devemos aplicar também para as nossas vidas, para que possamos restaurar as portas da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. A primeira característica de Neemias é empatia. Neemias tinha empatia, isto é, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro para poder ajudar. Se não tivermos empatia, jamais conseguiremos restaurar as portas da nossa vida espiritual. A segunda característica de Neemias era que ele tinha quebrantamento. Ao saber da situação dos seus irmãos, do seu povo lá em Jerusalém, Neemias chora, ele se humilha diante de Deus e busca com quebrantamento uma solução de Deus para ajudar o seu povo. A terceira característica de Neemias é a disciplina. Ele tinha disciplina na oração.
Neemias capítulo 1, nós vamos encontrar isto. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver disciplina. Todas as pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas disciplinadas, pessoas organizadas, pessoas que têm projetos, que sabem para onde vai. Então, a disciplina na oração, precisamos ter disciplina na oração, não orar simplesmente aleatoriamente, mas ter um programa de oração, isso nos ajuda muito. Oração e jejum. A quarta característica de Neemias, ele possui uma característica chamada arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer os nossos erros, aceitar que erramos, então pedir perdão ao Senhor e mudar de atitude. Foi isto que Neemias fez. Em quinto lugar, Neemias tinha firmeza nas promessas de Deus. Neemias capítulo 1, nós encontramos a partir do versículo 5 até o versículo 11, a oração de Neemias. E aí nós encontramos Neemias orando, firmado na promessa que Deus havia feito, falando a respeito do povo de Israel, que seriam dispersos devido aos seus pecados, mas que quando eles reconhecessem a miséria, reconhecessem os pecados e voltassem para Deus, então Deus os traria das extremidades para habitar em Jerusalém, para louvar seu santo nome. Então foi confiando nessa promessa que Neemias orou. Ele reconstruiu as portas de Jerusalém. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Em quinto lugar, aliás, em sexto lugar, Neemias usou a sua influência no palácio para ajudar ao seu povo. Precisamos, se queremos reconstruir as portas na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, também usar das influências que Deus nos deu, nos premiou, nos colocou em lugar de destaque, usar estas influências para investir no reino de Deus. E por último, em sétimo lugar, Neemias sabia a hora de falar e também de ficar calado. Ele veio a Jerusalém, descansou por 3 dias e depois ele foi fazer uma investigação sobre Jerusalém, sobre os escombros e ver como poderia trabalhar. Mas ele não falou a ninguém, simplesmente fez o seu trabalho secretamente, sem colocar a trombeta, sem tocar a trombeta. Só depois, na hora certa, é que ele contou do seu ideal, da sua missão, que ele havia vindo fazer em Jerusalém. Pois bem, precisamos saber a hora certa de falar e também de ficarmos calados. A verdade deve ser dita, mas deve ser dita na hora certa. Uma verdade falada em hora errada pode causar grandes consequências. Assim nós temos aqui então uma síntese, ou seja, é uma síntese das ferramentas que precisamos para a reconstrução das portas espirituais na nossa vida. Prezado irmão, se você quer realmente reconstruir a sua vida espiritual, usa essas ferramentas que você terá sucesso. E Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. E deixo aqui o meu convite para participar da escola do estudo bíblico na Assembleia de Deus, Semeando Vida, na Avenida João Fraga Neto, 1390, todos os domingos, às 9 às 10 horas da manhã. Estejamos lá aprendendo com mais na íntegra a palavra de Deus. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Paz seja convosco.